Bom, pessoal, vamos agora aprender a formatar uma página, tá? Aqui eu tenho um documento de uma página, certo? Com um textinho já pronto, que vem no próprio LibreOffice, ok? Bom, como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, ó, no menu Formatar Página. Bom, em formatar página, eu vou ter aqui primeiro as opções relacionadas ao formato do papel. Dependendo do tipo de papel que você estiver trabalhando, geralmente nós trabalhamos sempre com A4, mas se for outros tipos de papel, isso é importante porque na hora que você for imprimir, ele imprime de acordo com o formato que você definiu, tá? Claro, sua impressora tem suporte a isso. Se a minha impressora só imprime A4, ele não vai imprimir A3, que é 2 vezes o tamanho de um A4, ok? E aqui eu tenho a largura e a altura, no caso, as medidas do A4. Certo? Retrato. Retrato é quando o meu papel ele está assim, ó, na vertical. Paisagem, quando ele fica na horizontal, certo? Note que automaticamente ele muda a largura e a altura, ele troca, tá? As margens. Preste atenção aqui, tá? As margens, gente, é o que fica antes e depois do texto, certo? Acima e abaixo do texto. Quando a pessoa começa, por exemplo, a digitar um texto, ou até mesmo escrever à mão, ela não vai escrever começando daqui desse cantinho. Na verdade, a gente sempre dá um espaçozinho, tanto em cima quanto embaixo, para iniciar. Isso a gente chama de margens. Aqui eu tenho a minha margem superior, margem esquerda, margem inferior e margem direita. Só para ninguém dizer, não tem margem direita, vou colocando aqui, ó. Vou digitar aqui alguma coisa na louca, certo? E quando chega na margem inferior, o que acontece? Ele já passa para a segunda página, certo? Ok? Bom, vamos lá. Bom, gente, então, seguinte, né? Para alterar essas margens, por que eu iria alterar essas margens? Tá? As margens eu vou alterar, primeiro porque eu quero, isso é um motivo excelente, certo? Segundo, vamos dizer que você queira que esse texto, ao invés de ficar em uma página, ele fique em duas. Mas não quer mudar a fonte, não quer não colocar efeito, não quer adicionar mais texto, só quer que ele fique em duas páginas. Mesmo que o texto fique reduzido, o que é que eu posso fazer? Diminuir o tamanho aumentar o tamanho das margens. Por exemplo, aqui, ó, margem esquerda, ao invés de ser 2, ele vai ser 5, direita 5, em cima 5, embaixo 5. E vou clicar aqui em OK. Olha como ficou. Você, professora, quer organizar aí um poema para colocar, fica bacana, não fica? Certo? Professor, mas não quero em duas páginas, eu quero em uma. Certo? Não tem problema, do mesmo jeito. Menu formatar, página. Venho aqui, ó, altero. O padrão é 2, certo? Mas poderia colocar, vamos colocar aqui bem pouquinho, meio centímetro. Certo? Olha como ficou já, ó. Certo? Então você vai alterar a forma. O ideal, um detalhe também importante é você vai alterar essa formatação de página geralmente depois que você concluiu o seu trabalho, tá? Vou devolver aqui todo mundo para 2, certo? Depois que concluir o seu trabalho, tá? Porque fica mais fácil você ver o que, quero que diminua o tamanho de página, quero que aumente, enfim, ok? Vamos adiante. Área. A área é, geralmente, o preenchimento da área é nenhum, ou seja, da área do meu texto. Se eu voltar aqui para a página só para aplicar, pronto. Aplicado. A área é colocar um preenchimento, uma cor, por exemplo, um fundo, tá? Um detalhe, se você colocar uma cor nesse fundo e for mandar imprimir, vai gastar bastante tinta, mas a tinta é sua e você faz o que você quiser, tá certo? Mas você pode usar, não tem problema. Vou aqui em cor, por exemplo, vou colocar aqui um verdinho, verdinho do IF. Aplico, ó, olha que coisa linda, certo? Professor, se eu mandar imprimir, sai. Primeiro, se tiver impressora. Se a impressora tiver com tinta e tiver tinta colorida, com certeza. E tiver instalado, com certeza, tá? Então, outra cor aqui, ó, amarelinho. Certo?
Gradiente. O gradiente é uma mistura de cores, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho algumas pré-definições, tá? Vou colocar aqui esse vermelho aqui, ó. Aplica. Ei, tá bonito, viu? Tem aqui o tipo linear, por exemplo. Aplica. Radial. Aplica. Certo? E aí ele vai modificando. Certo? Tá? Tem outras opções aqui que você mesmo pode catucar depois e ver o que é que modifica ou não. Isso aqui não tem muito interesse da gente aqui. Posso alterar até as cores, por exemplo, cor inicial, preto. Não, eu quero preto não, eu quero um azul. E ao invés de ser o vermelho, eu quero um amarelo. Aí vai ficar bonito, viu? Certo? Ok, pessoal? Vamos para o próximo, bitmap. Bitmap é uma imagem que eu posso colocar. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui a imagem do papel amassado. Vou colocar aqui e aplico. Olha como ficou. Posso colocar também, ó, adicionar Vou botar da zebra agora, só para resenhar, como diz a história. Botei a zebra. Vamos agora para... eu quero outro. Vamos pegar outra imagem aqui. Vamos pegar aqui, ó, os pinguizinhos. Certo? Ok. Tá aqui o meu pinguizinho. Vou aplicar aqui meu pinguizinho. Olha como ficou. Isso é porque o estilo dele tá ladrilhado. Mas se eu quiser outro estilo, ó, eu coloco aqui, ó, esticado. Só que o esticado, ele fica limitado à área do texto. Certo? Eu vou até dar ok aqui, ó. Olha como ficou. Diminuir aqui o zoom. Certo? Ok, pessoal? Vamos voltar lá e formatar a página. Eu vou tirar aqui, vou botar em nenhum. Vou aplicar, certo? Saiu. Também tem uma padronagem. Tá? Eu não vejo muita utilidade, mas enfim. E tem uma Ashura também. São outros que você talvez possa utilizar, possa servir para você em algum momento da sua vida, tá? Tem as cores, né? Enfim, as opções vocês podem ir mexendo. Vamos voltar lá, vamos colocar o bitmap, por exemplo, e vamos colocar aqui esse jardim, bem bonitão, esticado. Aplicar. Só que note que ele já está por cima, no caso, deixando o texto aí, né? Você não consegue visualizar muito bem o texto. O que é que eu posso fazer? Eu posso botar uma transparência. Aqui, ó, nessa guia, transparência. Bota aqui uma transparência, 50%. Posso aumentar, ó, vou aplicar. Ficou melhor, hein? Mas pode ficar melhor. Vamos colocar aqui 75%. Aplico, certo? Quando eu clico em OK, ó, eu consigo ainda visualizar a imagem por trás, certo? Talvez não dê para identificar muito bem, mas eu posso diminuir aquela transparência. E ainda tem o meu texto, consigo ler muito bem. Volto lá em formatar a página. Transparência, vou botar aqui 65. Já melhorou, né? Vou botar aqui sem transparência. E vou voltar aqui para a área e colocar nenhum. Ok? Bordas. Eu também posso colocar bordas na minha página, tá? Eu vou dar só um okzinho aqui. Vou diminuir aqui o zoom para a gente poder visualizar melhor. Visualizar a página inteira. Vamos lá, página. Então, bordas. Eu posso colocar bordas. O que é uma borda? São linhas laterais, superiores, né, inferiores, onde eu vou poder colocar, né, por exemplo, como se fosse uma espécie de moldura. Tá? Aqui eu tenho várias opções. Por exemplo, como vai ser a disposição dessas linhas? Eu só quero, por exemplo, a borda, todas as bordas, apenas as bordas esquerda e direita, as laterais, apenas as bordas superiores e inferiores, só a borda esquerda. E além dessas definições, eu também posso colocar, por exemplo, eu quero só a esquerda e também quero a superior, tá? Aqui eu posso colocar uma sombra, certo? Nessa minha borda, tá? Por exemplo. Posso definir a cor dessa sombra. Eu quero que essa sombra seja uma sombra, um azul clarinho. Posso aumentar a distância dessa sombra, 0,3. O estilo da minha borda tem aqui, ó, duplo fino. Posso aumentar a largura dessa minha borda, certo? Colocar aqui 2.
e a cor dessa minha borda. Já que é um azul, a gente bota outro azul aqui. E vou clicar em aplicar. Olha só como ficou. Certo? E eu posso fazer isso, ó, todas as bordas, por exemplo. Vou tirar aqui a sombra, vou colocar agora um tracejado, certo? Vou diminuir aqui a largura. Aplico. Professor, e esse negocinho aqui, distância ao conteúdo? É se você quiser aumentar a distância da borda para o conteúdo. Por exemplo, vamos colocar aqui 1 centímetro. Automaticamente ele já coloca em todos. E eu clico em aplicar. Olha a diferença, certo? Tem uma borda, tem um espaço de 1 centímetro e o meu texto. Note que eu botei todo mundo. Por que foi todo mundo de uma vez? Porque quando eu coloquei um, estava marcada a opção sincronizar, certo? Se eu quiser somente em um específico mudar, eu desmarco essa opção e vou lá e mudo, ok? Bom, temos tempo ainda, então vamos continuar brincando. Eu vou aqui redefinir, certo? Vou tirar aqui as bordas, certo? Aplicar, tá? Vou tirar as bordinhas, tirei as bordinhas. Vou tirar aqui a distância, vou botar aqui 0,05. Aplico novamente, ok. Bom, uma coisa interessante aqui agora. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre impressão, certo? Aqui eu tô aqui com o meu arquivo, certo? Antes de eu imprimir, é sempre bom eu vir aqui, ó, nesse papelzinho com a lupinha, visualizar a impressão. Cliquei, ó, aparece, certo? Todo o meu documento. Vou fechar a visualização e vamos ver aqui algumas opções para a gente fazer a impressão, tá? Ctrl P. Eu tenho aqui, ó, primeiro a minha impressora. Aqui mostra, certo, uma previsão, né, no caso, de como vai ser o seu documento. A impressora, no meu caso aqui, eu tenho a impressora instalada aqui no meu computador. Tenho aqui o intervalo e a cópias de páginas. Por exemplo, eu posso imprimir todas as páginas. Eu posso dizer quais são as páginas que eu quero. Por exemplo, eu quero as páginas 1, 4, 3 e 6. Também poderia escrever da seguinte forma. Ó, aqui ele mostra até os exemplos. Claro, só tem uma página, certo? Mas se meu documento tivesse 10, 20, 30, 40 páginas. 1,3. Quando tem um hífen, eu estou dizendo o seguinte. 3 a 5, ou seja, 3, 4 e 5. Quando tem uma vírgula, seria o i, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu imprimiria as páginas 1, 3, 4, 5, 7 e 9, ok? Também posso colocar as páginas pares, as páginas ímpares. E também, inclusive, eu posso colocar a seleção. Professor, porque não está habilitado? Bem simples, ó. Seleção é o seguinte, eu quero imprimir somente esse parágrafo aqui. Volto lá, né? Imprimir. Ó, mostrou aqui seleção. Ele está mostrando somente a seleção, tá? Volta aqui para todas as páginas, beleza? Imprimir lados do papel. Se a sua impressora ele tem o suporte a imprimir, né, frente e verso, então, ó, imprimir frente e verso, margem longa, margem curta, tá? Quantidade de cópias. Ah, eu quero 10 cópias de uma vez, certo? Ok? Isso aqui a gente não vai ver. Bom, tamanho do papel, orientação automática, é o que a gente já configurou. Posso configurar a quantidade de folhas por página, porque o meu documento é grande. Mas, para economizar no papel, eu quero que seja 2 páginas por folha. Certo? Ah, não, 2 não, eu quero que seja 4. Olha como fica. Certo? Agora, cuidado, para você não colocar muita página e depois você não conseguir nem ler. Ok? Bom, aqui também tem outras opções. Por exemplo, o que é que vai ser impresso? Então, no conteúdo, se a gente modificar, colocar lá a corzinha no plano de fundo, se tiver marcada essa opção, vai continuar aparecendo, vai imprimir tudo, viu? Se tiver desmarcada, não vai imprimir. Figuras, objetos. Aqui tem cor, imprimir texto somente em preto, né? Imprimir páginas em branco inseridas automaticamente. Enfim, estando tudo ok, é só clicar em ok e tá tudo certo, tá?